Espero que vocês estejam bem, estejam aí se cuidando, né? Nós temos pela frente ainda um período ainda de muitos cuidados com relação à pandemia. Então, é muito importante que todo mundo se cuide, que todo mundo tome as devidas precauções, que todos possam, né? Vocês aí que são futuros professores, futuros formadores de opinião, e formadores de pessoas que vão contribuir para a formação de pessoas, que vocês usem, né, esse conhecimento, essas informações que vocês têm para orientar as pessoas, né? A gente, infelizmente, vive um momento ainda de muito descrédito nas informações que a ciência fornece. Vocês devem estar acompanhando, até se vocês puderem me dizer um pouquinho, o que vocês estão ouvindo falar sobre a vacina russa. Eu tenho curiosidade de saber o que as pessoas, como vocês, ou as pessoas que circulam vocês, estão falando da vacina russa. O pouco que eu ouvi foi que está rolando tipo, umas controvérsias pelo fato de que parece que não passou por todas as etapas que normalmente tem que passar. Inclusive, acho que eu vi aquele Átila, aquele biólogo lá que está sempre... Sim, que faz divulgação científica, né? Eu vi ele fazendo algumas críticas, inclusive, e resumindo, era como se não fosse uma coisa muito confiável. Exato. Mas está rolando, né? Parece mesmo a vacina lá. Na verdade, não sei, não acompanhei, então eu não posso afirmar também. Exatamente. Então, eu pergunto para vocês, porque nós estamos no Paraná, e ontem, não sei se vocês tiveram acesso a essa informação, mas o estado do Paraná já quer fazer um convênio com o governo russo para fornecer à população paranaense essa vacina russa. Ah, legal. Então, assim, é muito importante a gente estar muito atento ao que está sendo divulgado de informação confiável, né? Porque aí também é um jogo de interesse, um jogo de poder sobre essa questão. Então, a gente precisa filtrar. Eu gosto do Átila, porque ele é um sujeito que, primeiro, ele tem uma formação, assim, inquestionável, um sujeito que realmente, né, passou por um processo de formação muito denso, de excelente qualidade. Além de ser um pesquisador muito inteligente, trabalha aí com vacina há muito tempo, então ele trabalha na parte de imunologia, não é um aventureiro que surgiu aí agora, começou a falar sobre esse assunto, e é um jovem pesquisador, eu acho que é uma inspiração para todos vocês, né, pessoas que queiram continuar na formação, que queiram estudar, que queiram prosseguir em estudos de pós-graduação, e as opiniões dele, assim, são sempre muito baseadas realmente na ciência, né? E em experiência própria que ele viveu já em produção de vacina em institutos aí ao redor do mundo. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que o governo do Paraná está querendo com essa questão, se ele quer fazer um marketing em cima dessa situação, porque está bastante estranho, né, não ter passado pelas 3 fases, ou seja, a vacina de Oxford está sendo já aqui testada aqui no HC, em Curitiba, né, no nosso hospital da universidade, com voluntários, então está na fase 3 dos testes. É uma fase muito importante, que é uma fase de segurança, né, que são avaliadas todas as questões de segurança da vacina. E os russos lá, não sei por quê, por interesses do Putin, junto com o ministro da Saúde, lá, ministro da Guerra, sei lá o quê, eles estão acelerando o processo e querem colocar esse negócio no mercado o mais rápido possível. Não sei se a Rússia está quebrada e precisa ganhar dinheiro com isso, porque, claro, vão haver países, vão haver estados, né, nações que vão se interessar por essa vacina russa a qualquer preço, e a gente sabe que tudo que acontece a qualquer preço traz consequências extremamente complicadas e complexas para a população, né, que somos nós que vamos acessar esse tipo de produto. Então, uma coisa que está acontecendo lá na Rússia pode desembocar aqui em Matinhos, por exemplo. Por quê? Porque o governo do estado do Paraná quer fazer um convênio com os russos e comprar essa bendita dessa vacina, sem ainda todas as fases completas, né? Ou seja, na fase 2,
que seria a fase de testes aí randômico ou aleatório, eles fizeram poucos ensaios, né? Eles pegaram poucas pessoas. Então, você tem que fazer com várias faixas etárias. Normalmente, essa fase dura de 1 a 2 anos, uma média de 18 meses, e o sujeito lança o negócio em maio, e em junho diz que está tudo certo, que testou e que já pode começar a produzir. Quer dizer, é assustador como os governos, né, governos ditatoriais, como é o governo do Putin, pode, e com o recurso que ele tem, porque a Rússia é um país muito rico, que tem muito recurso, tem muito cientista bom, com certeza, tem muita tecnologia que não chega aqui, mas que faz com que eles sejam uma potência, além do que eles têm muito dinheiro também. Então faz com que a qualquer preço se comece a fazer coisas dessa natureza. Então é importante que a gente esteja atento, né? Nós estamos aí na área da ciência, leiamos coisas, informações, conteúdos específicos como esse do Átila, e a gente vai atrás. Mais alguém tem alguma coisinha a falar sobre isso? Acho que tá me ouvindo? Bem baixinho. Pode falar. Não sei se foi fake news, que o Átila tinha previsto que em agosto teríamos 1 milhão de mortos no Brasil. Chegou a ouvir falar isso? Sim. E eu também não sei se eu li ou ouvi. Eu não sabia que o governo de estado tem o poder de fazer negócios, entre aspas, com outros países, que isso era mais a obrigação do poder do presidente. Isso. Para você ter uma ideia, Samuel, nós estamos vivendo uma situação muito complexa no Brasil, que nós acreditamos, o que seria de se esperar seria o quê? O governo estar à frente de todas as negociações de qualquer processo que envolva desenvolvimento de ciência e tecnologia, principalmente numa situação de pandemia. Então, a gente esperaria que a gente tivesse essa liderança do governo federal. Hoje, nós não temos nem ministro da Saúde, nós temos lá um testa de ferro, que é um milico, né, um general, que não entende absolutamente nada de saúde. Né? E o que alguns estados estão fazendo? Só para vocês terem uma ideia, os 13 estados do Nordeste se reuniram e eles formaram um consórcio no sentido de investigar, um consórcio de pesquisa para poder gerar informações que pudessem resguardar a vida da população nordestina. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que em março, quando estava esse furdúncio da pandemia, um grande pesquisador de renome mundial, que é o Miguel Nicoleles, um neurocientista, vocês já devem ter ouvido falar dele, ele talvez seja um dos cientistas brasileiros mais famosos que a gente tem. Ele é radicado lá no Nordeste, mas ele atua, tem assim, né, a sua base de pesquisa nos Estados Unidos, mas é um sujeito que circula mundialmente. Ele foi convidado por esse consórcio dos 13 governos. Oi, Bruna. Dos 13 governos dos estados nordestinos para liderar uma comissão de cientistas que pudesse trazer informações realmente fidedignas ou com um mínimo de credibilidade para poder fazer análises que contribuíssem efetivamente para o combate da pandemia no Nordeste. Por quê? Porque não havia confiança, e não há ainda confiança, no que o governo brasileiro diz, né? A gente tinha aquele Mandetta, o Mandetta todos os dias vinha com os números, nos dava as informações, né? Até abril, até a saída dele. Havia, então, uma expectativa, havia uma certa confiança da população no que o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, falava. Porém, hoje nós não temos nada, né? Nós temos um consórcio de empresas do ramo jornalístico, Globo e etc., com mais alguns jornais e revistas que estão fornecendo informação a partir do momento que eles vão buscar no banco de dados do Ministério da Saúde. Então, o governo não tem mais se pronunciado sobre quais são as ações efetivas diante da pandemia.
Nesse sentido, então, o que o consórcio de 13 governadores dos estados do Nordeste fizeram? Contrataram o Nicoleles para liderar um grupo de cientistas que pudesse, então, fazer alguns levantamentos. E aí eles vão constatar, e o Nicoleles divulgou no mês de junho, recentemente, então, como é que, assim, um mapeamento básico, né? Como é que a doença está se espalhando no Brasil. Então, ela vem através da costa, né? Através dos estados que estão na costa do Brasil, e ela vai se penetrando pelo interior do Brasil, né? Como vocês estão observando. Então, são dados, porém, o que acontece, então, Samuel? Os estados estão tentando se proteger, a gente está numa situação de que um por todos e cada um por si, né? Não é todos por um, não, é cada um por si e cada um vai se virando. Então, infelizmente, as coisas estão caminhando nesse sentido, né? Bem à contramão do que a gente esperaria, seria uma liderança do governo federal para tomar as melhores decisões. Mais alguém? Bruna? Oi, professor. Tudo bem, querida? Cheguei um pouco atrasada, eu tinha até esquecido o que É sua figurinha. Então, gente, vamos começar agora, então, já falamos um pouquinho sobre a questão da pandemia. Eu vou projetar aqui, compartilhar com vocês a aula de hoje, que eu tinha até já disponibilizado, né? Eu lembro que a Marina pediu que eu fizesse esse tipo de disponibilização antes de começar, né? Ou pelo menos alguns dias antes. E aí eu vou carregar aqui. Hoje é nosso... Vamos ver se vai aparecer para vocês aí. Me digam se apareceu, tá? Para mim ainda aqui não apareceu, tá carregando. Apareceu? Tá carregando aqui. Agora apareceu. Beleza. Então, só para a gente recapitular, a gente fez nosso primeiro encontro, a gente falou um pouquinho sobre a linguagem, sobre a questão da importância dos conceitos e fundamentos para a nossa área de ensino de ciências, principalmente nas séries finais e principalmente pensando o 8º e o 9º ano, que são os anos em que os conceitos de química e biologia eles vão aparecendo, e aí às vezes a gente não consegue. Tem alguém com o... Tem alguém com o microfone ligado. Vamos tentar desligar. Então, no primeiro encontro, a gente frisou essa questão dos conceitos, dos fundamentos, né, que nos estruturam para a gente poder trabalhar química e biologia nas séries finais do ensino fundamental. No segundo encontro, eu tentei falar, quem é que lembra aí do que a gente falou no segundo encontro? Tem alguém aí que lembra? A gente foi falando lá do que eram as funções químicas, né? O que era um ácido, o que era uma base, lembra disso? A gente falou lá dos ácidos, das bases, os principais substâncias que nós temos no nosso dia a dia e como é que essas substâncias, elas se apresentam no nosso cotidiano, né? No terceiro encontro, que seria na semana passada, e que daí eu gravei a aula, espero que vocês já tenham assistido, a proposta era falar um pouquinho das ligações químicas, né? E observar que a gente tem ligação iônica entre um metal e um ametal, as ligações covalentes, principalmente aí o carbono, que mostra vários tipos de ligações covalentes, ácido sulfúrico, eu citei uma série de exemplos lá. E a proposta de hoje é a gente falar um pouquinho de reação química. Tá? E para a gente entender um pouquinho de reação química, a gente também relaciona isso com uma questão bem importante, que é de educação ambiental. Se a gente entende, se a gente consegue passar para os estudantes aí do 9º, do 8º ano, como é que o que são essas reações químicas, como é que elas ocorrem, a gente tem possibilidade de fazer uma correlação com, por exemplo, educação ambiental, tá? Quiserem falar alguma coisa, só sintonizar aí no nosso
Então, a gente vai falar hoje de reações químicas, vamos entender um pouquinho como é que elas são classificadas, é muito simples. O que é uma equação química, né, que vocês já viram lá no ensino médio, a gente tem um pouco de pavor, olha aquele negócio, não entende muito bem. Como é que as substâncias são produzidas através dessas reações e tentar correlacionar aí com a questão da educação ambiental, tá? E aí, vamos pegar 3 exemplos aqui. Todo mundo tá abrindo já o slide 3? Estamos com o slide 3 aberto. Então, no slide 3, nós temos na figura à esquerda uma bela flor e simbolizando, então, uma reação de fotossíntese. Na figura do meio, nós temos ali um churrasco. Meu Deus, até, né, Carminda? Até lembrei do churrasco que a gente já fez aqui em casa. E, por último, do lado direito, a gente tem um fósforo sendo queimado, né, e produzindo aquela chama ali, certo? E por que esses 3 exemplos? Porque a gente tem, então, na natureza, reações químicas que acontecem principalmente nas plantas, na água. Nós temos reações químicas que nós, seres humanos, produzimos, por exemplo, quando a gente está fazendo um churrasco. E reações químicas que são importantes do ponto de vista tecnológico, né? O fogo, essa figura da direita que mostra esse fósforo queimar, ela é uma simplificação do que eu diria assim, a importância das reações químicas na vida da gente. A gente vai ver a seguir que tem uma série de reações químicas que são extremamente importantes para a nossa vida diária. Diariamente a gente se depara com essas reações químicas. Alguma dúvida? Fale. E aqui nós temos mais 3 figuras. À esquerda, parecendo uma teia, não sei se está aparecendo para vocês aí, mas é uma figura de um vidro quebrado. A figura do meio, o gelo derretendo. E a figura da direita, não sei se para vocês aparece do mesmo jeito que para mim, mas é um processo de... Quem é que pode falar aí? Que processo que está ocorrendo ali? Oxidação. Isso, uma reação de oxidação, né? Ou também podemos chamar isso popularmente de quê? Ferrugem? Não sei. Ferrugem, claro, é a ferrugem. É a coisa mais que a gente mais tem problema aqui no litoral, é a bendita da ferrugem, né? Por quê? Porque aqui no litoral, o que acontece? Que a gente observa a ferrugem de uma maneira mais presente. Quem é que tem alguma ideia aí? Bruna, Sharon, Marielle, Carmindo? Tem alguma coisa a ver com a maresia, não é? Exatamente. Então, a gente sabe que na nossa... E a maresia... O que é essa maresia? Vamos traduzir isso aí para... O que seria a maresia? Ajuda aí alguém, maresia. Bom, a maresia, a gente está aqui muito próximo ao mar, a água do mar, ela evapora, certo? E ao evaporar, ela carrega junto com ela os sais minerais que estão presentes na água. Esses sais minerais, essas gotas de água que estão na atmosfera, a gente chama de maresia. Tanto que a gente pode observar essa maresia no vidro das nossas casas, às vezes na roupa, nas paredes, na porta, né, nos diferentes objetos que a gente tem em casa. E isso tem, assim, aquela textura, assim, meio densa, né? Parece uma gosma. Aquilo ali que é água junto com algum sal mineral que veio lá do mar. E esse material, em contato com as superfícies oxidantes, ou seja, o ferro, ele vai oxidar, como falou o Carminho, vai gerar uma reação de oxidação.
Mas por que o ferro enferruja? Uma pergunta bem clássica. Por que o ferro enferruja? Por que o ferro não fica bonitinho ali? E eu falei isso lá na aula passada, na gravação, eu falei isso, né? Naquela aula que foi gravada. Por que o ferro enferruja? Porque... Hã? Eu ia falar que tem a ver com a perda de elétrons. Tem a ver com a perda de elétrons e tem a ver, então, com esse processo de oxidação. Mas se a gente pensar sem esse nosso conceito químico, que já está bem legal, o que você falou, é ótimo, tem a ver com estabilidade. O ferro enferruja porque ele, junto com o oxigênio que está na atmosfera, ele fica muito mais estável do que ele na forma de ferro fundamental, de ferro sozinho, né, de ferro metálico. Ele é muito mais estável junto com o oxigênio, formando essa película aí sobre as pilhas que estão aqui na figura à direita. Ele fica muito mais estável assim do que se ele estivesse na forma de ferro metálico, numa barra de ferro, por exemplo. Então, a tendência de alguns elementos químicos é, para se estabilizarem, as reações sempre ocorrem. Por quê? Porque o estado, né, que a substância vai ficar, ela vai ficar muito mais estável do que quando ela estava na sua forma original, na sua forma nativa. Né? O alumínio também enferruja, entre aspas, ele também oxida. Não sei se já repararam que vai formando uma crostinha branca no alumínio. Sim. Né? Então, isso também é um processo de oxidação. Não fica tão feio quanto o processo de oxidação da pilha, mas também se oxida. Tá? Também é um processo de oxidação. Mas por que o ouro não oxida? Por que o cobre não oxida? Provavelmente porque eles são estáveis, então, pela explicação que você deu. Exatamente, Carmino, porque eles são muito mais estáveis na forma que eles estão, né? Eles estão muito mais contentes, muito mais felizes, digamos assim, do que se eles estivessem se ligando a alguém. Eles se ligam a alguém, se eu forçar algum tipo de reação, eles se ligam. Mas a gente pode observar que o ferro, ele naturalmente, ele tende à estabilidade. E essa tendência à estabilidade tem a ver com a formação do óxido de ferro, que é essa ferrugem, essa camada que vai se formando na superfície metálica. Tá bom? Sim, mas a ligação química, de maneira geral, ela ocorre por causa disso, né? Porque os átomos eles estão sempre tentando ficar estáveis, então eles vão se ligando enquanto tiver algum tipo de estabilidade, elétrons sobrando, ou elétron a mais. Perfeito, Carmino. Carmino, eu tô feliz hoje. Você tá voando na minha aula. Lindo isso. Vamos lá, os outros também. Oi, professor. Então, cheguei agora. Pois é, esse pessoal vai no banheiro, sai no meio da aula, olha. É que aqui acaba a água, sabe, professor? Aham. Se não for agora, não vai mais. Tá, jóia. Tá bom, já tomou banho agora. Isso, mano. Sim, senhor. Então tá bom, agora já tá cheiroso, vamos continuar a aula. Beleza. Então, vocês observaram que a gente teve ali o processo de fotossíntese, o churrasco e o fósforo sendo queimado. Depois a gente tinha o vidro quebrado, o gelo e a oxidação ou ferrugem, né? Nesses dois exemplos, nós vamos ter dois tipos de processos. Um é um processo que é uma reação química e o outro é uma transformação física. E aí nós temos uma diferença entre uma coisa e outra. Uma coisa é uma reação química, outra coisa é uma transformação física. Vocês sabem qual é a diferença? Quem é que pode ajudar aí? A química é quando gera um produto novo, uma substância nova. Tipo, exatamente. E a física é só quando muda o estado físico. Exato. Do sólido pro líquido, por exemplo. Isso. Na reação química, eu tenho uma transformação íntima da matéria. O ferro se juntou com o oxigênio, ele não é mais ferro, ele é óxido de ferro. Ele é uma outra substância. Numa transformação física, eu simplesmente mudei o estado físico, como você falou agora, né? Eu posso fazer uma destilação, eu posso fazer uma evaporação, eu posso fazer uma centrifugação, eu posso fazer uma filtração,
Tudo isso são transformações físicas. Eu não altero a natureza da matéria. E eu tenho brincado aqui com o Gabriel, porque ele, mesmo estando no 6º ano, eles têm trabalhado essa questão das transformações físicas. E aí a gente está fazendo café lá. E aí, Gabriel? Vamos fazer o café. Isso é uma reação química ou isso é uma transformação física? E aí, vamos lá, cortamos alguma coisa. Isso é físico ou isso é químico? A gente fica nessa dúvida. Isso porque tem um certo nível de abstração. Para as crianças, às vezes, os pré-adolescentes, né, do 6º, 7º, 8º ano, 9º, às vezes é um pouquinho difícil de entender. Mas, quando a gente pega exemplos mais, digamos assim, mais práticos, a gente consegue avançar. Então, vamos lá, continuando. Então, o que é uma transformação física? Aquela que ocorre sem que se formem novas substâncias, é o que a gente acabou de falar. As substâncias continuam sendo as mesmas. Então, ali, quem é que lembra? A fotossíntese é químico ou é físico? Químico. Químico. Por quê, Samuca? Para fazer a fotossíntese, o que acontece? O que a planta faz? Ela precisa do oxigênio da atmosfera, ela precisa do gás carbônico, ela junta o gás carbônico junto com o oxigênio e forma glicose, ou seja, houve uma transformação química. No caso do churrasco, é químico ou é físico? Deve ser químico também, né? É químico também, claro, é uma transformação química, porque a carne, mesmo que a gente, né, coma, ela está muito diferente, ela sofreu com o aquecimento, a gente vai ver que o aquecimento faz com que as moléculas se alterem, nós vamos ter uma outra natureza ali, evaporou a água, o sangue, ele foi coagulado com o aquecimento, então muda tudo. O fósforo, riscar o fósforo, é químico ou é físico? É químico. É químico também, né? Quebrar o vidro, que era aquele exemplo do slide 2, slide 3. É físico, né? Físico, porque o silício, que é o vidro, continua sendo vidro. Derreter o gelo, facinha. Físico também. E a oxidação do ferro, a gente já comentou, então, que ou ferrugem, né? É um processo químico, porque há uma transformação, né? Então, vamos para frente. Professor? Fala, meu querido. O fogo, aqui você falou do fósforo ali, me veio uma questão, acho que, não sei se para alguns já tem a resposta, mas o fogo, o que ele é? Ele é gasoso? Ele é que tipo de como assim se constitui o fogo? Você sabe ou não? Se ele é um ar, se ele é um, eu sei que ele é uma queima, né? Uma queima de combustível, ele é o resultado de uma queima de combustível. Sim, então Mas o fogo em si, o que é? Nós estamos liberando, é energia que está na forma de calor. Só que como nós temos ali moléculas, o que acontece? A energia daquelas moléculas libera a energia na forma de luz. E aí, como a gente já observou lá no seu fogareiro da casa da sua mãe, aí que faz feijão e arroz, tem hora que o fogo lá tá rosa, tá mais amarelo, tem hora que ele tá mais azul. Isso tem a ver com o quê? Com a natureza do que está sendo queimado. Então, se eu queimo, né, quando eu estou com uma queima mais oxidante, ou seja, quando a substância que está sendo queimada, eu forneci energia para ela, e ela liberou energia na forma de luz. Ela libera luz um pouquinho azul, às vezes, outra hora um pouquinho amarela. Por quê? Porque é a natureza da substância que tem a luz. Né? Você está vendo aqui a minha camisa rosa, o vermelho, o amarelo, o verde, que cor que é? Vermelho? Vermelho, beleza. Então, por que você está enxergando vermelho? Porque a luz está batendo aqui e está aqui. O corante que está impregnado nas fibras de algodão dessa camisa,
ele absorve energia da luz que está sendo emitida aqui dentro do meu escritório e libera isso na forma de cor vermelha. Provavelmente E o preto? O preto, ele está absorvendo tudo, não está liberando nada. Mas quando a gente está lá na balada e tal, daí coloca aquela luz meio neon, assim, né? Isso dá uma energia na galera. Ou seja, dependendo da roupa que a gente tiver, a gente vai observar que vai estar sendo liberado energia na forma de luz de cores diferentes, que tem a ver com a natureza do que está sendo, da natureza do material que está batendo a energia luminosa e refletindo. Deu para entender? Sim. Beleza. Então, ó, exemplos de transformações físicas. Um papel que se rasga, o vidro que se corta, a água que ferve, porque a água ela continua sendo água, ela só evapora, só muda de estado físico, e o pedaço de gelo que se derrete, né? Já as transformações químicas, como a gente falou, né? As substâncias vão ter propriedades diferentes. Então, se eu pegar carne, antes dela passar pelo processo de aquecimento lá na minha churrasqueira, e for fazer uma análise, né? A gente vai observar um teor de água, a gente vai observar um teor de proteína, de gordura, né? De lipídios, de gordura ali, de uma forma. A hora que ela passou por aquele processo químico de aquecimento, o aquecimento possibilitou uma mudança, uma agregação, uma mudança das propriedades, porque agora a carne não tem mais as mesmas propriedades que ela tinha antes, eu digo que eu tenho, então, uma transformação química. Tá? Alguns exemplos. Então, ali, ó, quando grelhamos um bife, tá dando fome, né? Quando a fruta amadurece na fruteira, vocês já observaram quando a gente vai na feira ou mesmo vai no supermercado, que algumas frutas estão envoltas num papel? Já observaram isso? Sim. Que tipo, qual fruta, assim, que você observou, Carminha? Mamão. Mamão, isso. Quem falou? Eu, Bruna. Bruna. Mamão. Observaram mais alguma fruta? Abacate. Abacate. Por que será que eles envolvem as frutas nesse jornal? Às vezes é jornal, né? Às vezes é um papel meio opaco. Por que será? Para amadurecer? Para amadurecer. Para acelerar o processo de Amadurecimento. Sim. Então, isso, Bruna, é também uma reação química. Eu quero que, com o invólucro, né, com essa capa protetora que se coloca ali de papel, proteger essa fruta. Mas você não quer que ela amadureça? Pois é. Mas ao protegê-la, eu faço com que um gás que está na superfície da fruta, por exemplo, da manga, da maçã, da própria banana, como você falou, né, do mamão, eu faço com que esse gás, que é o etileno, é um gás, ele tem um cheiro bem característico, ele seja liberado. Só que daí ele não vai embora. Por quê? Porque eu protegi ele e deixei ele em contato com a superfície da fruta e faço, então, com que esse gás acelere o processo de amadurecimento. Então, coisas simples do nosso dia a dia. Então, quando as pessoas fazem isso, né? Eu lembro na casa do meu pai, a gente pegava banana e colocava dentro do forno. Não sei se vocês já fizeram alguma coisa parecida, de botar fruta dentro do forno, no fogão lá dentro, para que amadurecesse mais rápido. Então, isso também, né? Eu quero fazer com que o gás que está na superfície da fruta, que está na superfície da casca, que é o etileno, é o mesmo gás que está presente. Mas como é um gás? Não, é um gás, ele é um gás que fica preso entre as fibras da fruta, da casca. À medida que ele vai saindo, a fruta vai amadurecendo. Agora, ao sair, ele fica ali naquele ambiente ainda, ele não vai embora, porque ele não está
num ambiente muito grande, né? Ele está ali protegido, ele acelera o processo de amadurecimento, tá? O fósforo que acende, ele também é um processo químico. A fotossíntese, como eu falei, né? Se tem uma coisa, gente, que é bem interessante trabalhar no nono, no oitavo, no nono ano, é a questão da fotossíntese, né? Pelas plantas. Dá para fazer muitos exemplos, dá para usar coisas muito práticas, dá para mostrar para a criançada, né? Para os pré-adolescentes e adolescentes, como é que as coisas funcionam. Por que a gente consegue respirar, né? É uma reação super clássica, onde nós temos CO2 mais oxigênio formando glicose, tá? Então, é bem bacana de trabalhar isso do ponto de vista mais prático. A gente já tinha falado ali da questão da oxidação do ferro, né? Então, no slide 10, não sei se todo mundo conseguiu virar aí, no decorrer das transformações químicas ou reações químicas em que se formam novas substâncias, existem algumas evidências. Como é que a gente tem uma evidência? Eu acabei de falar ainda há pouco aqui. Alguma coisa que permite que ocorra alguma transformação química. Ainda há pouco eu falei A instabilidade? Não. O Samuel perguntou da questão da cor ali do fogo, né? Então, a energia luminosa é uma forma, né, que evidencia, por exemplo, que houve uma transformação química. Quando a gente riscou o fósforo, houve uma liberação de calor. Aquele calor, ele entrou em contato com as moléculas, ele agitou tanto aquelas moléculas, uma fração de segundo, né? Um negócio tão simples, né? A gente risca um fósforo, parece que é um negócio banal, mas o homem, para conseguir fazer isso, demorou muito tempo. A energia envolvida naquele ato ali fez com que aquelas moléculas vibrassem, e a vibração das moléculas fez com que liberasse luz, tá? Liberasse calor na forma de luz. Então, isso é uma evidência de uma reação química. Qual seria uma outra evidência de uma reação química? A temperatura? Isso, o calor, né? Tem reações que absorvem calor e tem reações que liberam calor. Recentemente, lá no Líbano, em Beirute, aconteceu um desastre, né, gente? Vocês acompanharam isso? A explosão no porto lá, né? Aquela explosão no porto. Ou seja, os caras tinham lá... Mágico. Fala aí, Samuca, o que você viu sobre isso? Eu ouvi falar que tinha muito amônia concentrado ali, né? Tá me ouvindo bem aí? Tô. É isso que eu ouvi falar, que tinha... na verdade, estão investigando o caso ainda bem, né? Isso, mas a princípio, diz que era uma fábrica de fogos de artifício e tal, e tinha uma grande concentração ali de amônia, que é um elemento que construção de munição, armas também é usado, né? Uhum. A amônia é usada para fabricar nitrato de potássio. O nitrato de potássio, junto com a glicerina, ele vai formar a nitroglicerina, né? E aí isso explode mesmo. Então, ali houve uma liberação de calor, né, enorme, porque a quantidade de matéria combustível que tinha ali, capaz de queimar, era absurdamente grande. Vocês viram que atingiu quilômetros e quilômetros da cidade de Beirute, né? Então, isso é uma evidência de uma reação química. Vamos ver o que a gente tem aqui no nosso slide. Então, Qual slide o senhor tá, professor? eu estou no 11 agora. Conseguiu chegar? Tava parado no 7. Aqui tá no 11. Vai lá, vê se consegue ir pro 11. Você está no celular, Samuel? Não, estou no computador. Ah, que bom. Aqui no 11 tá tudo em branco. Dá um clique aí que vai aparecer. Apareceu. Transformações químicas que podem ocorrer por... Isso. Então, por ação do calor, né? Quando aconteceu lá,
ação da luz. A luz também promove reações químicas, né? E agora eu acho que é uma coisa que não tem tanto, mas há um tempo atrás tinha aquelas camisas que mudavam de cor de acordo com a luz, né? Era uma coisa que as crianças gostavam de ter. Então isso é a luz incidindo então no corante que está preso a um tecido faz com que haja uma mudança de cor. Nós podemos ter reações químicas através de uma ação mecânica. Riscar um fósforo é uma ação mecânica, né? Risquei o fósforo. O atrito, né, uma ação mecânica, produziu o contato de duas substâncias, uma que queima e outra que é queimada, ou seja, o combustível e o comburente. E aí, nós temos uma reação. Ação da corrente elétrica. E isso é o que mais acontece no nosso corpo. O nosso corpo funciona porque tem um monte de elétrons que estão viajando a microsegundos, nanosegundos dentro do nosso corpo e produzindo uma série de reações, né? Uma série de impulsos elétricos que faz com que eu mexa os meus braços, que eu raciocine, que eu tire o óculos, que eu pisque, que eu tenha atividade cerebral, né? Então, lembram, já devem ter visto nesses seriados aí, quando cessa a atividade cerebral, como é que eles medem isso? Porque eles veem que não tem mais corrente elétrica passando no cérebro do sujeito. Então, quando cessa a atividade cerebral, é porque nós não temos mais sinapses, nós não temos mais contato de neurônio que produz, então, essa corrente elétrica, né? Esse pequeno impulso elétrico capaz, então, de movimentar todo o nosso corpo, né? De fazer tudo que a gente precisa fazer. E também temos transformações químicas que ocorrem por junção de substâncias, né? Aquele famoso A mais B dando C mais D, né? Ou seja, duas substâncias produzindo outras duas substâncias. Bom, por ação do calor, o que a gente tem? Peguei um exemplo aqui, como eu gosto de fazer comida, né? Não sei se aparece para vocês ali. É uma panela ou uma frigideira, tá aparecendo? É uma frigideira e tem uma substância ali dentro. Que substância é? O que vocês acham que tem ali? Açúcar. Isso, açúcar. Então, a Bruna já fez isso na vida dela, né? Pelo jeito. Já fez. Como é que a gente chama disso? Fazer? Caramelo. Caramelo, né? A gente fazer caramelizar, né? Fazer um caramelozinho aí, então. Quando a gente aquece o açúcar, ele se transforma, então, numa substância de cor castanha, que libera vapor de água e dióxido de carbono. Se eu deixar muito tempo, o que vai acontecer, Bruna? Vai queimar. Vai queimar. E qual é o aspecto do que queimou ali? Parece Preto? preto. Aquele preto parece o quê? Carvão, né? Não vira carvão? Vira carvão. Então, isso é uma evidência que eu tenho uma reação química pela ação do calor. Então, quando a gente queima o nosso arroz, quem já não queimou um arrozinho na vida? Quem já não queimou um bifezinho, né? Quem já não deixou o feijão queimar? Meu, puta cheirinho chato, né? Então, todas essas reações que a gente, por ação do calor, na nossa cozinha acontece, e há uma transformação, aí nós temos, então, uma reação química, né? Porque a gente está liberando água, no caso, se eu faço essa reação lá numa panela de pressão, eu consigo ver o vapor de água saindo, né? O vapor de água vai saindo e é uma maneira de acelerar a reação, né? Aqui a gente tem o hábito, quando a gente vai fazer um bife, a gente coloca um pouquinho umas gotinhas de óleo, coloca um pouquinho de manteiga e coloca um pouquinho de açúcar mascavo. E aí, o bife não fica aquele bife branco horroroso, ele fica um bifezinho mais marronzinho. Por quê? Porque forma-se aquele caramelo na superfície ali do bife em função da pequena quantidade de açúcar que se forma. Não sei se vocês já fizeram isso. Nunca fizeram? Não. Então, experimenta fazendo
botar um pouquinho de sal junto, de açúcar junto na hora de fritar o bife, ele vai ficar com uma aparência um pouquinho mais bonitinha. Quando a gente faz pão, alguém já fez pão aí? Eu fiz esses dias, tá? Opa! E como é que você faz pão? Explica para nós aí, Carminho. Eu fiz olhando na receita, na verdade, mas pelo que eu lembro vai a água, a farinha. Água morna, né? Água morna, farinha de trigo. Certo. Acho que foi um pouco de leite também. Tá, beleza. Ovo. O fermento, no pão que eu fiz, o fermento já ia logo de cara também. Normalmente a gente coloca por último, né? Tá, mas por que você já colocou o fermento? Então, primeiro o fermento foi misturado com... Deixa eu ver. Agora eu não lembro bem. Mas o fermento é para fazer crescer o pão, né? Exatamente. Como é que ele cresce? Por que ele cresce? Foi colocado açúcar e o açúcar era colocado para alimentar o fermento, inclusive. Perfeito. Se você usou fermento biológico, tipo Saccharomyces cerevisiae, que é aquele fermentinho, você tem que dissolver ele um pouquinho, né? Na água, assim, depois você coloca, e você colocou o açúcar, o fermento, que é um organismo vivo, é um micro-organismo, ele vai se alimentar daquele açúcar. E ao se alimentar, por isso que ele é chamado de fermento biológico, ele vai liberar dióxido de carbono e vai fazer com que o pão ou o bolo cresça. Quando eu uso o fermento químico, eu estou usando bicarbonato de sódio, que é um sal que a gente já viu. Esse sal também, pelo aquecimento ali e pela presença de algum líquido, ele libera também dióxido de carbono. Então, ele também faz com que o bolo, o pão, né, a cuca, cresça, tá? Então, o fermento é adicionado à farinha e por ação do calor, né? Quando eu coloco lá no forno, a ação do calor faz com que essa massa cresça. Às vezes, o que a gente faz? Como no caso do pão, a gente dá uma sovada no pão e deixa ele o quê, Carminho? Deixa descansando. Deixa descansando. Assim a gente faz com a massa de pizza. Eu adoro falar de química falando de comida. Meu, como é legal. Porque comida dá para explicar um monte de coisa, né? Então, a ação do calor lá no forno, mas a gente já deixando ele descansar, essa massa descansar um pouco, também já vai fazer essa massa crescer um pouquinho. Massa de esfirra, massa de pizza, massa de pão, tá? Quando a gente esquece, por exemplo, o pão na torradeira e ele queima, também uma transformação química que ocorre pelo calor, tá? Vamos lá. Aqui tem uns desenhos que eu arrumei esses slides, mas continua aparecendo meio estranho. E aqui uma outra reação bem interessante, né, que nós falamos que a substância mais abundante, a substância composta mais abundante que a gente tem é a areia, né? A areia, ela é a substância mais abundante. E o homem descobriu que se ele juntar areia, cal e o carbonato de sódio, que é a barrilha, e aquecer, ele vai formar o vidro, né? E o vidro, assim como depois também o manuseio de ferro, né? Porque o homem descobriu que quando ele aquece alguns metais, esses metais ficam moles, eles revolucionaram a humanidade. O vidro existe há milênios, né? E também essa possibilidade do ser humano manipular os metais fez com que fosse possível construir material bélico, né? Infelizmente, esse foi o primeiro fim. Depois, claro, houve a possibilidade da gente produzir carros e tudo que a gente tem hoje aí. E o ferro, ele é... Desculpa, o vidro, então, ele é produzido através desse processo de fusão. Na fusão, é como eu pego três coisas aparentemente inertes. A areia, a cal, que a gente conhece, e a barrilha, que é o carbonato de sódio. Se eu misturar esse negócio, ele não reage à temperatura ambiente. Eu preciso de alta temperatura para que esse material se funda. E ao se fundir, gera, então, o vidro, né? Que é essa massa que está ali representada na figura, que é uma reação, então, pela ação do calor. Bom, lembra que eu falei da questão
Como é que a gente relaciona todas essas reações químicas com a questão da educação ambiental? É muito importante, quando a gente estiver trabalhando isso lá no 9º ano, lá no 8º ano, frisar a importância do processo de reciclagem. Por quê? Porque o planeta que nós temos é um único planeta. Não tem como a gente ter um outro planeta, e o consumo hoje, graças à pandemia, diminuiu bastante, né? A gente está tendo aí menos emissão de dióxido de carbono, menos consumo, menos queima de combustível fóssil, tudo isso está interferindo na vida do planeta. O planeta deve estar agradecido, né? Ele está conseguindo respirar um pouco mais, menos poluição das águas, uma série de coisas, mas no processo de reciclagem, principalmente de materiais como vidro, como os metais, nós temos uma economia de energia enorme. Ontem me foi pedido fazer uma aula com os estudantes do 5º ano, aqui do Colégio Dom Bosco, de Matinhos. E o professor lá me convidou assim na segunda noite para dar aula na terça, 10 horas da manhã. E ele só me deu um tema, né? Qual é o meu papel na sociedade? Só me deu essa frase. Luiz, elabora aí uma aula. E aí eu convidei a Adriana aqui também, que é professora, né? E vamos fazer um bate-bola com essa criançada aí sobre qual é o meu papel na sociedade. Então, poxa, pensei, o que eu vou falar para essa piazada sobre qual é o meu papel na sociedade? E aí, não tem como trabalhar com crianças de 10 anos, né? Que é essa faixa etária do 5º ano aí das escolas. E eu falei, então, sobre essa questão toda ambiental, né? Não existe um planeta para eles daqui a 20 anos se eles não fizerem alguma coisa hoje. Então, se a gente não incutir nessa criançada essa importância do planeta para cada um deles, para cada um de nós, que a gente tenha um sentido de sociedade, um sentido de partilha, um sentido de solidariedade, de empatia, de fraternidade, de valores, né? E aí eu brinquei assim, poxa, tão bom, né, gente, a gente tomar um banho de 15 minutos. Daí o menino falou assim, professor, eu não tomo banho de 15 minutos. Eu digo, não, eu tomo banho de 30 minutos. Eu digo, nossa, que beleza. Então você joga aí milhares de litros de água todo dia, né? E essa água, ela vai embora, né? Foi toda beneficiada, infelizmente. Então, assim, colocar nessa criançada a importância de processos de reciclagem, de compromisso com a natureza, de compromisso com a sociedade, de compromisso com os valores, com o seu município. Foi bem bacana, eu me diverti. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, estou ouvindo, né? Outro agente bem importante de transformação química é a luz. Deixa eu só responder uma coisinha aqui rapidinho. A luz, então, é um agente que é responsável por muitas e variadas transformações, né? Então, no dia a dia, a gente vê o amarelamento, né? Como a gente já viu, das folhas, a fruta que amadurece tem a ver com a luz, a pele, né? O bronzeamento, as fotossíntese, os filmes fotográficos, que é uma coisa que já nem se usa mais, né? Mas a gente ainda... Os fotógrafos mais tradicionais, os grandes fotógrafos hoje, eles ainda usam películas de rolos fotográficos para fazerem as suas fotos, né? O Sebastião Salgado, que é um brasileiro mais famoso que tem na área de fotografia no mundo, né? Ele expõe aí nos maiores museus do mundo suas fotos e sempre são reproduções usando rolos fotográficos. A questão, se a gente trouxer um pouco para a questão da educação ambiental, o bronzeamento, né? Por exemplo, nós vivemos numa região litorânea. Nós estamos mais expostos ao sol. Mas por que, professor, que a gente está mais exposto ao sol? Porque quando a gente chega na areia, o que acontece? A areia, ela reflete a luz com muita intensidade, né? Tanto que a gente se bronzeia ou se queima, né? Alguns se queimam, mesmo embaixo do guarda-sol. Por quê? Porque a luz está incidindo, está batendo na areia e está refletindo no nosso corpo e está acelerando, então,
um processo de reação de oxirredução que acontece na nossa pele. Então, a gente precisa também colocar isso como uma questão de educação ambiental para a criançada, né? Quando o pessoal vem de Curitiba, parece que eles têm que sair daqui igual um peru, né? Tá? Igual um camarão. Esquece que isso vai influenciar na sua qualidade de vida. Por outro lado, hoje existem estudos que relatam a importância do banho de sol. Então, tem a questão do bronzeamento excessivo, quando a pessoa fica exposta lá sem cuidado, mas tem um outro ponto que é a questão de que a gente precisa de que vitamina que está no sol. Alô? Fugiu? Não tem mais ninguém? Que vitamina que a gente tem no sol? D, não é? Isso, a vitamina D. Exato. E é bem importante a gente, no caso de trabalhar uma questão de educação ambiental com as crianças sobre a exposição ao sol, que hoje, infelizmente, pela a organização das famílias, a organização das casas, de como as pessoas vivem, as pessoas tomam pouco sol. E aí, o que acontece? Em vez de elas terem problemas de pele, elas vão ter problema aonde? Nos ossos, elas vão ter ossos muito mais frágeis, elas vão ter processos metabólicos muito piores, né? Mais lentos. Por quê? Porque não teve exposição ao sol. Então, tem essa questão do bronzeamento, que é um fator aí de cuidar a pele, etc. Mas, no caso das crianças, a gente precisa também educá-los para que eles tomem sol. É importante tomar sol. Né? E, infelizmente, algumas pessoas tomam pouco sol. Esses tempos, já é a segunda vez, eu faço exame cada 6 meses e o meu médico falou, você não mora na praia, você não toma sol, rapaz? Porque os meus níveis de vitamina D estavam baixos, né? Então, eu tive que tomar complemento aí com cápsula de provitamina D para poder ver se os níveis de vitamina D aumentam, porque isso vai interferir no meu metabolismo e vai interferir também na rigidez dos meus ossos, né? E eu já não sou tão novinho assim. Então, fala, Daniela. Pode falar, querida. Pode falar. Dani? Acho que deu algum probleminha, ela não está conseguindo falar. Quiser escrever, Dani, pode ser também. Quer falar, Dani? A Dani está com a mão levantada. Enfim, se ela conseguir falar, você entra aí e fala, tá? Olha só. A importância, então, de cosméticos, né, que tenham resistência à luz ultravioleta, isso também desencadeia processos de formação de radicais livres, e esses radicais livres, eles aceleram reações de oxirredução, e é por isso, então, que tem pessoas que, mesmo só caminhando na rua, a pele já escurece com muito mais facilidade, né? Porque tem níveis de melanina muito maiores do que outras, ou seja, são mais brancos do que outros, mais claros, etc. A indústria cosmética, ela hoje propaga aos 10 ventos, aí, aos 4 ventos. Vamos ver o que ela... A Dani estava tentando falar aqui, mas não deu certo, tudo bem. Não sei, eu acho que ela trabalha até com essa questão de cosmético, talvez era por isso que ela queria comentar alguma coisa. Então, temos algumas substâncias que são armazenadas em frascos escuros, um exemplo deles é o azeite de oliva, né? E o azeite de oliva, os óleos, de uma maneira geral, nós lá, né, Carmino, que trabalhamos com óleos, nós devemos armazená-los em frascos escuros, é bem importante que eles estejam em frascos escuros, por quê? Porque isso retarda o processo de oxirredução.
o processo oxidativo, tá? Então, óleo de azeite de oliva, né, e outros óleos são todos armazenados em frascos escuros. Isso, então, ou seja, a influência da luz nos processos de reação química. Reações por ação mecânica. Fala, Bruna. A luz ultravioleta ela também é usada para cosméticos e clínicos, né? No próprio dentista, quando a gente faz um processo dentário, eles usam a luz ultravioleta, né? Isso, por quê? Porque eu tenho uma amálgama, né? Eu tenho uma misturinha ali, uma massinha, que é colocada no dente, e eu preciso que aquilo ali, que naquele momento, é apenas uma mistura, pela luz ultravioleta, ocorra uma reação e que o negócio se junte. Um outro exemplo, vocês conhecem aquele material chamado Durepox? Sim. Né? Então, ele vem num frasquinho, numa caixinha, onde tem um cinza e o branco, certo? Aí eu preciso misturá-los para que forme uma liga metálica, uma mistura, e aí, com o tempo, aquilo lá seca, e aí forma um outro material, né? Também é uma reação por ação mecânica, né? Mas esse exemplo da luz ultravioleta na área dentística é bem importante mesmo. Algumas transformações por ação mecânica, como a gente já falou do fósforo, a abertura do airbag de um carro também é uma reação por ação mecânica, ou seja, ele só vai abrir o airbag quando você tiver o impacto vai fazer o choque de moléculas que estão dentro de um pacote, né, que é o airbag lá, daquela bolsa de ar, aquela bolsa vai abrir, vai permitir a entrada de ar, e aí vai inflar, tá? O isqueiro, a dinamite, todas essas são transformações químicas por ação mecânica. Deixa eu ver aqui se a Daniela. Meu app está com problema. Quantos minutos de sol para ter vitamina D? Oi, Daniela, excelente pergunta. Você tem algum problema com vitamina D? Ou seja, você tem falta de vitamina D no seu corpo? O ideal é que você pegue o sol entre 10 e 2 horas da tarde, com exposição, o máximo de exposição possível, né? Porque é esse sol que vai realmente vai possibilitar que haja essa reação de oxidação, de oxirredução no seu corpo. O ideal é que você tenha, no mínimo, uns 40 minutos de exposição diariamente. Também não pode ser assim, hoje eu tomei sol, aí daqui a uns 15 dias eu tomo sol de novo. Não dá. Tem que ser um negócio meio que durante um tempo, assim, pelo menos um mês seguido, diariamente, para você sentir os efeitos da vitamina D no seu corpo. E eu observei que realmente, gente, a vitamina D, ela dá uma revitalização, uma energia, porque eu comecei a tomar uma vez por semana uma cápsulazinha, e agora eu já percebo assim que eu estou com muito mais disposição. E tem um outro fator que também está sendo relacionado com o Covid, né, gente? Vocês chegaram a ouvir essa relação vitamina D e combate ao Covid? Alguém ouviu falar disso? Não. Há estudos, Bruna, que indicam que você tendo, assim, uma boa quantidade de vitamina D, isso aumenta a tua imunidade. Então, é bem importante essa exposição ao sol ou o suplemento alimentar com vitamina D, com aquela cápsulazinha pró-vitamina D, né, de 7.000 pelo menos, e isso faz com que aumente a sua imunidade. E, claro, com a imunidade maior, né, a propensão de você ter o ataque do vírus e o vírus ter mais sucesso do que normalmente ele teria é menor. Não significa, assim, que
Tomou vitamina D, não vou contrair o vírus. Não, o vírus pode entrar em contato com o seu corpo, ele pode atacar as suas células, mas você está com mais força para lutar, com mais soldados para lutar contra ele. Essa é a ideia. Então, para mostrar um pouquinho aqui a reação que ocorre no airbag, é uma reação de decomposição. Nós temos um material que está lá dentro de um saquinho, né? E aí, ao entrar em contato, né? Que então é esse nitreto de sódio, o NaN3, ele é um sólido, né? Ele está num frasquinho. A hora que há o impacto, esse material, ele se abre. E aí ele libera nitrogênio e o sódio. E aí infla. Porque quem vai virar gás é o nitrogênio, né? O nitrogênio é um gás. E aí esse gás que infla é o airbag, né? É essa bolsa, né? Essa bolsa de ar aí. Uma outra importante forma de nós termos uma reação química é através da corrente elétrica. Nós temos algumas reações que necessitam de energia para se ocorrerem, né? Então, aqui tem um exemplo, mas ele é um exemplo que está... Opa, deixa eu voltar aqui. É um exemplo que a gente teria que demonstrar isso no laboratório, que é pegar duas substâncias e colocar em contato e passar uma corrente elétrica, onde haverá formação de de cloro, por exemplo, né? Se eu pegar o próprio cloreto de sódio e colocar um eletrodozinho ali, passar uma corrente elétrica, vai formar umas bolinhas. Essas bolinhas que se formam é a liberação do cloro. E o cloro, como ele é um gás, ele vai sair na forma de bolinhas, mais ou menos parecido com aquelas bolinhas de refrigerante, de CO2, mas em vez de ser CO2, é o gás cloro, tá? Então, para fazer esse tipo de experimento aí na escola, teria que, então, pegar o cloreto de sódio, sal de cozinha, fazer um eletrodozinho ali e passar uma corrente elétrica, tá? Os alunos iam gostar de ver esse tipo de coisa. Outro exemplo de reação química é quando a gente junta duas substâncias. Isso aqui a piazada adora, né? Pegar a Coca-Cola e jogar como é que eles falam? Jogar um house, né? Dentro da Coca-Cola, então dá aquele efeito assim, né? Ou seja, liberação de gás. Reações que liberam gás, a criançada adora, né? E aí nós nos deparamos com o famoso vulcão, né? Toda feira de ciência tem que ter um bendito de um vulcão. Ter o vulcão, eu não me importo quem ter o vulcão. Eu sou um crítico do vulcão pelo vulcão. A minha preocupação é que a gente use, por exemplo, o exemplo do vulcão, que a criançada gosta de fazer aquela bagunça toda, fazer o vulcão e sair a lava, a gente explicar que aquilo ali é uma transformação química, que a gente use aquele exemplo, né, como uma base para a gente entender uma linguagem, que é a linguagem da química, e entender um fenômeno, que é um fenômeno químico. Se a gente fizer o vulcão pelo vulcão, eu acho que a gente não entendeu muito bem ainda o que é o ensino de química, ou o ensino de ciências. E aí nós temos outros exemplos. Se eu pegar o bicarbonato de sódio junto com o ácido acético, que é o vinagre, e fizer lá, também vai dar uma misturinha bacana, e a gente vai ver a liberação de gás carbônico, né? Pegar a Coca-Cola, jogar lá Hã? Obrigada, cara. Alô? Tem alguém aí? Tem. Fala, Bruna. Uma coisa interessante é que os alunos das escolas do ensino fundamental fazem bastante, né? Essa experiência com o vulcão. É verdade. As feiras de ciência dos colégios já deixam claro, já quase. Só vai ser aceito 3 projetos com vulcão. Porque eles adoram. Mas aí, se a gente pegar, por exemplo, vamos fazer sobre vulcão, vamos falar sobre a formação da lava, vamos falar sobre
Aonde tem vulcão? Tem vulcão no Brasil? A gente contextualizar. Por que que no Brasil não tem vulcão? Vamos falar de abalo sísmico. Vamos juntar com geografia. Vamos ver de que é formado esse solo. Por que que ele é rico? Vamos, né? Mas não. O que que se faz? Faz o vulcão, aí a criançada vai lá só para ver aquele efeito pirotécnico, né? Então aquilo não é ciência, aquilo é pirotecnia, é circo, né? Não é, a gente não está promovendo uma forma de olhar o mundo de uma forma diferente. É bacana? É, mas a questão é que a gente tem o vulcão pelo vulcão, e não o vulcão como um instrumento para ensinar, ou para a gente entender um pouquinho do mundo que a gente vive. É só isso a minha crítica no vulcão. Então, aqui, ó, se a gente pegar água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, né, as meninas aí usam ou usavam para fazer umas mechas no cabelo, ou para clarear os pelinhos e tal. Em uma batata, observa-se a decomposição do peróxido de hidrogênio formando bolhas, ou seja, a gente também tem uma espécie de um vulcão, só que o gás que está sendo liberado é o gás oxigênio, né? Uma outra, muito mais complexa, porque, por exemplo, nitrato de chumbo não é uma substância que eu acho... Todo mundo está ali na 21? Sim. Então, se eu pegar iodeto de potássio e nitrato de chumbo e juntar isso, eu vou ter uma formação de duas substâncias que estavam em cores diferentes, azul e verde, e quando eu juntar, eu vou ter o nitrato de potássio, que é uma reação bem bonita, formando um composto amarelo. Só que não é fácil de achar nitrato de chumbo, é extremamente caro, é mais de R$1.000, 100 gramas esse negócio. E o iodeto de potássio já é mais baratinho, mas não é uma reação tão simples assim. Essa do peróxido dá para fazer, a reação com menta e Coca-Cola, pegar o próprio sonrisal, né? Se eu pegar o sonrisal e jogar na água, eu consigo explicar um pouquinho de reação química. Então, tem algumas reações que dá para mostrar em sala de aula. Caminhando um pouquinho já para o nosso final, porque essa aula era mais curta mesmo, eu coloquei aqui algumas questõezinhas, né, que daria para a gente trabalhar em sala de aula. E também eu quero falar para vocês da atividade que envolve essa parte aí da aula 4. Eu vou depois já colocar aqui para vocês, mas a ideia é que vocês montem uma ideia de uma atividade prática. Como é que vocês fariam uma atividade prática para falar de reação química com as crianças ou com os adolescentes? Né? Vou fazer um vulcão? Tá, vou propor um vulcão, por exemplo, mas eu quero um vulcão mais contextualizado. E aí, eu como gosto muito de cozinhar, e vocês, quem já foi meu estudante aí em alguma turma anterior, sabe que eu levo os estudantes lá para o laboratório de alimentos, né? E a cozinha sempre é um espaço muito interessante. Então, eu peguei um exemplo de uma aula, como se eu fosse trabalhar essa questão de reações químicas, mas com uma atividade prática. E aí eu vou mandar para vocês o exemplo aqui que eu fiz. Seria fazer um bolo, né? Como fazer um bolo? Como é que fazer um bolo tem a ver com reação química? Então, a gente pegar cada um dos componentes, falar de se aquilo é uma substância composta, se aquilo é uma mistura. O Carmindo ainda falou recentemente aí que ele fez pão. Poxa, fazer pão. Então, é uma coisa que dá para fazer na escola, e fica divertido, as crianças conseguem, às vezes, dá para botar o pão ou o bolo para assar lá na cozinha da escola, porque lá sempre tem fogão, e mexer a massa, trazer farinha, fazer aquela bagunça gostosa, mas uma bagunça que leva a gente assim, a não esquecer mais. Garanto que fazer uma atividade como essa é bem bacana. Então, eu como atividade 4, eu criei um modelinho. A minha seria fazer uma reação química, trabalhar com a química no cotidiano, ou as reações químicas no cotidiano, a partir de fazer um bolo. E aí cada um de vocês cria o que vocês quiserem. Eu vou mandar o meu modelo, e depois vocês vão colocar no portfólio o que vocês criaram, ou procuraram na internet e acharam de fazer alguma coisa. Por exemplo, tem aquelas reações de como fazer reação com batata, fazer uma pilha de batata,
né, uma reação química formando a pilha, né, usando 2 batatas. Então, são coisas simples que as crianças podem trazer de casa e dá para brincar com a questão das transformações químicas. Então, gente, a aula de hoje era isso. Alguém tem alguma pergunta? Professor? Oi. Fala. Alô? Fala, Samuel. É o Carmindo? Fala, Carmindo. Não, é o Samuel, mas acho que ele não tá ouvindo. Deu para entender, Carmindo? Deu para entender quem está aí na sala? Sim, sim. Então tá. Alguém tem alguma pergunta? Acho que o Samuel queria perguntar alguma coisa. Escreve no chat, Samuel. Ali, ó. Ok. Então nós vamos encerrar, gente. E daí na segunda-feira a gente continua com mais uma aula. Amanhã eu já vou mandar o slide da próxima aula e vou já colocar aqui para vocês o modelinho da atividade, tá bom? Fechou, então. Um abraço. Abraço. Falou, pessoal. Valeu. Abraço.